Vamos falar ainda de oportunidade no mercado de trabalho. Muita gente aí de olho naquelas vagas temporárias que surgem nessa época do ano, né, Fábio? Pois é, tem o trabalho temporário, muita gente torce para que ele se transforme em trabalho fixo. E aí, bom, mas primeiro, né, vou aproveitar a vaga do trabalho temporário. Aí você que conseguiu uma dessas vagas pode estar se perguntando, né, quais são os meus direitos? Aí a gente está com a Giovana Dourado, que foi atrás dessas informações também para saber quais são os direitos de quem é trabalhador temporário, como por exemplo o FGTS, trabalhador temporário. Será que tem direito a FGTS, Giovana? Tem sim. Bom dia, Fábio. Bom dia, Suelen. Tem sim, é muito importante que o trabalhador tenha essa informação, tá? Como é um contato aí que ele tem, às vezes até como primeiro emprego, ele pode não conhecer as regras e informação é muito importante, ajuda aí em todo esse processo, né? Em toda essa caminhada. Vou conversar com o doutor Edson Veras, que é especialista em direito trabalhista, que vai explicar então direitinho como funciona para o empregado temporário o FGTS. Ele tem direito, né? Sim. O FGTS para o trabalhador temporário, ele é semelhante ao trabalhador efetivo. A limitação que tem quanto ao FGTS é em relação à multa de 40% do FGTS. O temporário não tem direito, uma vez que o contrato de trabalho dele já tem um término estabelecido. Então ele não vai ter ali só a multa, mas o recolhimento tem que ser feito, o mesmo percentual que um trabalhador de qualquer empresa aí com carteira assinada. Exatamente. Para o temporário é da mesma forma. Às vezes se faz confusão com o contrato verde-amarelo, que tem outros percentuais, mas para o trabalhador temporário é o mesmo percentual de FGTS do trabalhador efetivo. Isso é importante, né? Contrato temporário, emprego temporário é uma coisa que já existia, em todo fim de ano a gente fala muito disso, as vagas têm aumentado, e contrato verde-amarelo é outra coisa, é uma novidade aí, essa medida provisória que o governo lançou recentemente. Exatamente. O contrato temporário, ele existe desde 74, tá? Agora em outubro deste ano ele foi regulamentado, então são situações que já estavam previstas. Nessa regulamentação houveram algumas modificações. Por exemplo, o trabalhador temporário tem direito a horas extras. Antes era 20% da hora normal, agora é o mesmo percentual do trabalhador efetivo, 50%. O trabalho temporário, ele tem muito mais semelhanças do que diferenças com o trabalho efetivo. A principal diferença é que o temporário ele não é empregado daquela empresa onde ele está trabalhando. Ele é empregado de uma empresa de trabalho temporário que disponibiliza a mão de obra dele para aquela tomadora de serviço. E ele já entra, doutor Edson, sabendo qual o prazo desse contrato de trabalho, né? Qual que é o prazo máximo para uma vaga temporária? Exatamente. Inclusive, nessa medida provisória de outubro, regulamentou a questão do prazo. O prazo é de 180 dias de um contrato temporário. Ele pode ser prorrogado uma única vez por 90 dias. Depois desse período, caso a empresa se interesse, ela vai celebrar o contrato de trabalho com aquele empregado, um outro contrato de trabalho. Rapidamente, a carga horária é igual ao do vendedor de uma loja, por exemplo? 8 horas diárias. O temporário ele tem essa limitação. A lei ela estabelece uma exceção para aquelas empresas que têm regime de horários diferenciados. Aí ele pode trabalhar dentro do regime de horário da empresa, mas via de regra, 8 horas diárias. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia Goiás. E aí, o mais importante de tudo, Fábio e Suelen, lembrar que o contrato temporário também tem que ser feito com carteira assinada, com tudo certinho, com os direitos garantidos. E o trabalhador tem que buscar se informar assim, porque senão ele pode cair numa furada aí, né? Nessa necessidade de emprego, aproveitando o fim de ano, pode ter gente que burla aí as leis trabalhistas e existem direitos sim que são assegurados e é preciso então se informar muito bem. Esperamos ter ajudado quem tá aí, conseguiu essa vaga, viu? Fábio, Suelen. Tá certo, Giovana, muito obrigada também ao advogado Edson Veras.